Estratégico, a análise da semana na JMFM. João Márcio de Matos, Raul Ribeiro, Celina Pereira e os seus convidados vão aumentar a produção de gargalhadas. Plano Estratégico, aos sábados, às 9 da manhã, para começar o fim de semana em grande. Muito radiofónico. Bom dia, ouvintes do Plano Estratégico para a nossa segunda emissão. Em estúdio, Raul Ribeiro, João Márcio de Matos e Celina Pereira, com o nosso convidado especial de hoje, Agostinho Silva. Bom dia, Agostinho. Bom dia. Bom dia, Agostinho. Olá, bom dia a todos. O homem com a cabeça a prémio. O Agostinho é o nosso convidado especial de hoje. E é por isso que tem a cabeça a prémio? Não, Também. Mas o Agostinho está habituado ao estilo dossiê de imprensa. Portanto, para ele se adaptar melhor, eu vou fazer aqui um simulacro de um bocadinho de dossiê de imprensa, que é para ele se sentir à vontade, que é desculpa, o pi ao quadrado de x, ok, não temos Mário Gouveia, tudo para correr bem este programa. Muito bem. Bem, depois deste começo inusitado, vamos para breves notícias que merecem algo. Breves papais, não é breves ainda? Papais. Não, breve pontifício, não é ainda. Mas antes disso, alguma coisa que algum de vocês queiram destacar da semana que passou, começando pelo Agostinho? Olha, eu vou começar por fazer uma confissão e tem tudo a ver com a forma como eu me apercebi do programa e não consegui ouvir em direto. Aquilo que fez foi, eu estava em Macau em serviço e como tal, depois de me aperceber que as tecnologias nos proporcionam voltar atrás e ouvir. A diferença horária não é... Também não ajuda, também não ajudava, porque quando vocês estavam acordados eu estaria supostamente a dormir. E dessa forma tive que recorrer ao YouTube, então rebobinei o vosso programa e ouvi o programa de fio a pavio. Achei-o muito interessante. Eu sabia porque já tínhamos falado imensas vezes neste projeto de programa, com um certo humor, que é um atrevimento muito grande, porque num país que está muito habituado e onde toda a gente se acha humorista, incluindo alguns humoristas profissionais que têm muito pouco humor, é de facto um grande atrevimento nós tentarmos passar a essa fase. Mas foi interessante porque teve alguns pontos realmente bastante humorísticos, como que o Raul se fartou de pedir o ponto prévio quando já faltava um minuto para terminar o programa, e eu notei que os pontos prévios nunca mais acabavam, foram mesmo até o fim. Só aqui uma chega. Isto de ser humorista no meio ainda é pior. Porquê? Não há escapatória. Por mar não temos o ar, mas por via aérea é melhor não falar. Sim, é verdade. Antes de passarmos à frente, uma curiosidade que eu tenho relativamente a Macau. Hoje em dia em Macau ainda se come com o pauzinho. Eu adotei em Macau todos os procedimentos ocidentais, portanto não teve. Como é que o pauzinho atualmente é considerado um procedimento normal? Normal, é com uns pauzinhos. Com dois Pauzinhos. Com dois, isso há muita coisa que é dois. Ora, Márcio, diz-me. Alguma coisa esta semana que tenha despertado, antes de irmos para as pièces de resistance, para as coisas sérias, mas sérias não serão nenhumas. Olha, eu achei interessante as pessoas começarem a festejar a chegada da chuva à Madeira. Infelizmente foi uma chegada apoteótica, não é? Já houve fogo de artifício e tudo, não é? Especialmente na semana passada tivemos a oportunidade de ver isso, aquele fogo de artifício celestial. Mas isso é sinal que as preces deram resultado. Não sei. Eu penso que há muita novena a ser rezada por aí. Mas é engraçado que
de repente passou-se do júbilo ao receio, que é também sintomático, que ainda estão muitas memórias à flor da pele. Há muitas feridas. E com razão, vêm-se vestígios de pedregulhos pelas estradas e tudo isso. É bom sempre ter cautela com a natureza. Mas de coisas mais ligeiras, de facto, é bom sinal que tenha começado a chover. Os agricultores também precisam da chuva. A situação não é tão dramática como no continente, mas agradecemos. Isso cá, como sempre, as pessoas que vivem no Facebook, ao fim de 2 horas de chuva, já estavam a comentar: estou farto de chuva, nunca mais acaba. Enfim, vamos agora. Celina, alguma coisa que te apeteça? Bom, posso referir o Eclodança, que arrancou na quinta-feira. Já falámos na semana passada. Antecipamos com proposta para esta semana, que também tem algumas coisas divertidas lá no meio, e que trouxe, por exemplo, logo na quinta-feira a Crinabel Teatro de novo ao Teatro Municipal Baltasar Dias. A Crinabel é um grupo de teatro com pessoas com trissomia 21, mas acho interessante o trabalho. Podes repetir o nome que eu não percebi? Trissomia 21. Não, antes. O nome do grupo? Crinabel Teatro. A Crinabel é um grupo de teatro. Ok, eu percebi a Carinabel. Na semana passada a Carina Ferro. Não, é Carinabel é muito mal. Crinabel é um grupo já com mais de 30 anos de atividade em Lisboa, que já tem também uma parceria muito forte com a região, já veio cá muitas vezes, e o objetivo agora, se calhar, é internacionalizar o Eclodança. Há também agora no domingo e na próxima. O domingo é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Há espetáculos, a estreia o novo trabalho do Dançando com a Diferença no Teatro Municipal, e no dia 7 vamos ter presente também um outro grupo muito interessante, que é um grupo que vem de Madrid, do Psicobalé, e que todos eles trabalham com artistas. Psicobalé? Psicobalé. É uma associação madrilena que inclui também o trabalho com pessoas portadoras de características diferentes, várias. Eles não se apresentam. Psicobalé? São pessoas que pensam que dançam? Não. O nome da associação é que se chama Psicobalé. É uma associação que inclui pessoas com várias diferenças, mas eles, neste momento, em termos de inclusão, deram um salto. E o salto já não é o grupo com deficientes intelectuais, visuais ou motores que aparecem, ou cadeirantes, ou o que for. Neste momento são artistas e que se vão movimentando neste leque, e acho que esse é o grande salto. Se enquadra bem, porque as danças contemporâneas são muito à base de dar saltos. São de saltos e de movimentos, algumas. Não é coisa para a minha pessoa. Eu aproveitava esta boleia e fazia também um pouco de promoção de algo que tem a ver com o teatro, e que não é só o teatro urbano, que tem a ver com a Casa da Montanha. É uma peça. É macha, muito macha. Ora bem. Estivemos a entrevistar o seu presidente da Casa do Povo, mais o senhor diretor artístico e encenador da Casa da Montanha. Ora bem, então mais uma razão para eu considerar imperdoável. A tem uma pujança cultural, cá para mim é da Ponja. É a única explicação. É um bom incentivo. Mas eu aproveitaria, porque a peça estreou ontem, sexta-feira, vai estar hoje também, no sábado, e amanhã, domingo. Portanto, vou lá acima ver, porque é muito interessante. Eu já vi várias peças e tem um humor, ao contrário do nosso, um pouco refinado, ou pelo menos no meu, desculpem. Já agora costumo dizer que o espetáculo de hoje à noite, sábado, é às 21, amanhã domingo é às 18. Há uma data de coisas hoje. Há muita coisa. Há também Madeira Dig a acontecer na Ponta Oeste. Madeira Dig, exatamente. E que eu antes não sabia o que era, pensava que tinha qualquer coisa a ver com o cavaco com o Spy. Também sabes que eu tinha essa ideia. Madeira Dig tem a ver com música eletrónica. A apresentação do livro do Otávio Freitas dos 50 melhores restaurantes, com prova de degustação. O Festival Gastronómico o Otávio Freitas, com todo o valor que ele tem, eu acho-lhe imensa piada numa coisa: é que tudo para ele é uma iguaria. Ele está a falar de tabaibos, uma iguaria. E não é, está a falar de semilhas, hoje uma iguaria, que é a semilha. Inhame é uma iguaria, é tudo aí iguarias. Mas boa sorte e corra tudo bem. Também hoje, Kim Roscas e Zeca Estacionâncio, é verdade, com o nosso grande JP Ramos, João Pedro Ramos, a abrir, que é um
um excelente comediante e stand-up comedian da região, que merece. E daqui a pouco vamos estar à conversa com eles. Sim, eles vão estar na JMFM às 11 da manhã para aferirmos de alguma maneira como é que vai ser o espetáculo de hoje à noite. E que é um espetáculo com a chancela JM. É verdade. Com a chancela JM. Coisa de qualidade tem que ser. O JM tem também os bilhetes à venda, já agora, e a JMFM tem não só feito a oferta de alguns bilhetes, como também tem feito a divulgação do trabalho. Muito bem. Muito bem. Também começa a partir do dia 5. Vamos ter o Madeira Micro International Film Festival. Isso do micro associado à Madeira não é lá muito interessante. Epá, isso não é, isto magoou o ego madeirense. Pior. Micro. É pior. Tem uma secção curtinhas. Ui! É que tem uma secção curtinhas que eu espero que não seja destinado. Isto é coisa daqueles bastardos do continente. Está capaz. Eu acho que é uma secção dedicada aos cavalheiros com damas, com problemas com complexo de dimensão peniana, com telemóvel grande. Sim, com telemóvel grande, sim, e que gostam de caçar e coisas assim. Pokémons. Olha, dentro destas coisas das lembranças, também me lembrei do prémio da Ana Teresa Pereira. Com certeza. O prémio Oceanos, muito bem. O prémio Oceanos, que é um prémio importantíssimo, é a primeira mulher a ganhar o prémio, também vai na 3ª edição. Mas a verdade é que no Brasil não há a obra da Ana Teresa Pereira divulgada, e ela acaba por ganhar com o cara este prémio, que foi uma surpresa, foi um pouco uma surpresa para toda a gente. Um pouco curioso para ver como é que eles, sem ler. Não, a obra é enviada aos jurados e os jurados fazem a leitura da obra. O restante público é que ainda não tem acesso à obra da Ana Teresa Pereira. Já me sei uma referência do Ministro da Cultura. Claro. Que é sempre bom. A Ana Teresa Pereira é super discreta, não é uma mulher que não é deste mundo, que apareça muito, é uma mulher que trabalha, que fica Nós muito. sentimos isso porque andamos à procura dela para uma referência e nada no jornal. Conseguimos. Ela vai ficar eternamente jovem, porque também as fotografias, não existem fotografias da Ana Teresa, não sei de quando ela era jovem. Misterioso. As primeiras, e portanto mantém esse mistério, um bocadinho a Herbert Welder, essa reclusão. Um pedacinho mais bonita. Sim. Não, no sentido de reclusão, de não estar em contacto, nem. Embora ainda ontem o Jornal da Madeira trouxe uma entrevista da Susana Figueiredo. JM, porque o Dr. Ricardo Vieira pode estar a ouvir este programa. O JM trouxe uma entrevista muito interessante, via telefone, sobre este prémio, e com a Ana Teresa Pereira a falar sobre o prémio. É só uma última referência na nossa secção copy-paste para referir que Tony Carreira anunciou nesta semana que vai fazer um concerto solidário e que vai leiloar uma guitarra. Exatamente. Portanto, o Tony Carreira, para além de... Podia leiloar umas músicas, não? Já ter anunciado... Não pode, porque não são dele. Para além de copiar umas músicas, também foi anunciado recentemente uma parceria com a Apple, que vai lançar um smartphone que é o iDestino. Deve ser clone. Mas já é clonado, claro. Mas ele já revelou, Tony Carreira já revelou que vai lançar nesse concerto solidário uma música de homenagem, uma canção de homenagem à sua terra natal, que é Pampilhosa da Serra, ou do mar, ou de cima, ou de baixo. É uma Pampilhosa. Mas pela primeira vez o Tony Carreira vai cantar em inglês um tema original seu. A canção chama-se Pampilhosa, Pampilhosa, e começa assim: Start spreading the news, I'm leaving today. Tem o refrão: It's up to you, Pampilhosa, Pampilhosa. Promete ser mais um sucesso. Mas, original. Tony Carreira também tem o projeto de um concerto solidário que vai fazer, ter um grupo de artistas nacionais em palco. Vai também lançar um tema original dele,
Maria Leal incluída? Também, com certeza, claro. Ok. E que vai se chamar esse tema Nós Somos o Mundo, Nós Somos as Crianças. É um tema original dele também. Bonito. Nós somos o mundo, nós somos as crianças. Também promete ser. Ele escreveu esse tema há dias. E deixemos destes disparates para referir, não é propriamente divertido, mas acho que é daquelas coisas que fazem parte de lembrar aqueles que nos deixaram esta semana. Que foi uma das coisas que me marcou, eu que estava no outro lado do mundo, e ao ver as vossas referências, obviamente sabia quem é que tinha falecido naquela semana ou na semana anterior, e que vocês fizeram uma exaustiva referência, e já naquela perspectiva de vir a ser autoimposto, autoconvidado para este programa, fiquei com a pulga atrás da orelha sobre a forma como eu me iria referir às vossas referências de necrologia. Os obituários. Eu pensei que aquele programa nunca mais acabava porque eram mortes atrás de mortes, e entendi que iria desta vez brincar com isso, e só que nos últimos 2 dias, esta parte já não tem nada de humor. Morreram 2 figuras de vulto da nossa sociedade em 2 planos completamente distintos, e cá estamos. Não consigo evitar a necrologia num programa de humor. Antes a necrologia que a necrofilia. Mas ainda não fizemos referência a quem foi. Quem foram os. O Zé Pedro e o Belmiro de Azevedo, que nos deixaram esta semana. Entre outros, mas estes Olha, posso comentar aqui uma inconfidência? Força. É que nós tivemos uma discussão sobre a nossa primeira página dos últimos 2 dias, na quinta e na sexta, e que tem a ver exatamente com estes fenómenos, porque nós não fizemos nenhuma referência na primeira página, nós JM, à morte do engenheiro Belmiro de Azevedo, o que não é nada que me orgulho, porque é uma falha. No dia seguinte, mais de metade da redação lembrou-se de pôr o Zé Pedro. E como nós queríamos pôr assim alguma dose de coerência, fizemos a coisa de forma mais recatada, de maneira porque seria de certa forma incompreensível que se tivesse feito referência a um cantor que tem o seu lugar e não tivéssemos feito referência a um vulto do empresariado português que também tem o seu lugar. Mas vão ter um voto de louvor do PCP? Provavelmente, porque como o PCP neste é muito... Também muito. Claro, muito coerente. Muito coerente. Um sinal dos tempos é que um músico que foi brilhante e que é um dos maiores representantes do rock e do punk português, apesar de já se ter lido por aí que era da música eletrónica e da pop. Ele também era dig. Não era. Mas ele é que poderia ser uma personagem polémica. Poderia ser uma personagem polémica. Curiosamente, a polémica vai para o empresário, porque o voto de louvor não passou, mas com o voto contra do PCP, e depois há as virgens ofendidas que acham que o PCP não deveria ter votado contra, e há aqueles que lembram que a direita votou contra votos de louvor de Ari dos Santos, José Saramago, etc. Seja qual for, não é que eu acho. O PCP foi fiel a si próprio. Sim. E temos um parlamento. Não me escandaliza. Aliás, toda esta parte de votos de louvor e votos de pesar, eu acho. Valem o que valem. Valem pouco. E a corrida que às vezes os partidos fazem para ver quem é que faz para fazer o voto de louvor à menina que ganhou o campeonato e depois esquece-se na semana seguinte alguém que foi apurado para as Olimpíadas. Mas é o que temos. Mas é por falar em parlamento e em iniciativas deste género, o que é que vocês acham daquela cena teatralizada com a nossa estimada Mariana Mortágua a fazer que se chateou com o Primeiro-Ministro sobre uma linha qualquer do Orçamento de Estado?
Quer dizer, convém dar um ar de irreverência de vez em quando, não é? O Bloco já está a pensar no seu futuro. Eu diria que afinal a atriz não é só a Catarina. Pois não. A Catarina Martins aqui é supostamente a atriz do BE, mas ela é a atriz, mas a Mariana não fica atrás. Vão trocando de posição. Vão trocando. Bem, Isso não sai. Isso são problemas internos do Bloco de Esquerda. Já dava pano para mangas. Mas é melhor deixarmos isso para não termos nenhuma manifestação. E nem não termos uma Mortágua aqui na Assembleia Legislativa Regional. Pois não, temos um trancoso. Não é a mesma coisa. Temos um almado. Conheço ambos pessoalmente muito melhor o Trancoso, que aliás esta semana é muito boa pessoa, mas é uma excelente. Não é uma Mortágua. Não é uma Mortágua. E a nossa Mortágua que mandamos para lá, o Paulino. Mas eu conheço bem o Paulino trabalhou connosco quando eu ainda estava no Diário de Notícias. Depois ele enverdou por outra carreira e fiz bem, que foi para a Câmara de Santa Cruz e depois veio bater à Câmara do Funchal como técnico de contas, salvo erro. Pois ele é economista de formação, não é? Mas o Paulino está em ascensão. Mas no Bloco as ascensões são teóricas e são mais Mortáguas. Pois, falta-lhe uma dose de Mortágua. Mas tudo indica que será o próximo líder do Bloco de Esquerda. O Ascensão é uma ascensão muito teórica. Penso que sim, por isso é que o Bloco de Esquerda regional. Lógico, porque lá quem manda é a Mortágua. Lá ninguém as tira. Ora bem, vamos a lavagens de outro tipo de. Esta semana fica marcada pela carta ao Papa. Foi uma das coisas que marcou a imprensa, foi o JM que lançou essa. O JM ultimamente tem sido muito bom no jornalismo de investigação. Não só ultimamente, eu já posso fazer aqui um certo futurismo, que é como por alguns privilégios que tenho enquanto diretor, mas não como censor. Aqui os nossos amigos, o Raul Ribeiro e o João Márcio, têm a obrigação de enviar o material que publicam ao domingo, que diga-se desde já, o Polvo, uma secção refrescante uma secção refrescante da nossa imprensa regional, com muito amor refinado, um pedacinho melhor do que estamos a fazer aqui, mas eu compreendo que provavelmente será pela minha presença. Claro que não. Mas a verdade é que exaustivamente trabalhado. Para eu referi a este pormenor porque uma vez que já tive acesso àquilo que vai sair amanhã no Polvo e tenho acesso a isso, porque precisa de ser paginado na véspera, só por isso, e não perco então amanhã um exclusivo em que o Papa está a ler o Jornal da Madeira. Muito bem. É verdade, e pegando na deixa, se me permitem, nós tomamos a decisão de passar a antecipar no plano estratégico um pouco do que vai ser o Polvo Livre de domingo. E uma vez que penso que será unânime que o grande cromo desta semana que passou foi o Sr. Lacerda Machado, o Totó. Quer dizer que não voltamos à carta do Papa? Já voltamos. É só para aproveitar a deixa. E já que falaste no Polvo Livre. Embora eu também estime muito o Sr. Diogo Lacerda Machado, com quem eu privei, porque, como sabem, o senhor que é administrador da TAP esteve comigo e outros 658 congressistas em Macau. Foi um dos convidados, eu também fui convidado para a bancada, mas foi. Então, calma, ele estava. Então o homem estava, como é que eu ia dizer, marinhado quando fez aqueles comentários. Mas ele pareceu-me bastante lúcido, apesar de ter feito a mais estapafúrdia declaração sobre aquilo que ele julga ser o entretenimento nas ilhas. Exato. Isso que é tão mau tornou-se num ápice um ódio de estimação por qualquer madeirense que se preze, mas o Polvo Livre antecipa já as justificações de Lacerda Machado. E o que ele disse para se justificar foi o seguinte:
Não houve, da minha parte, qualquer intenção de menosprezar os madeirenses e micaelenses, ou lá o que sejam os da outra ilha. Conheço e aprecio a Pérola do Pacífico. Tenho uma grande admiração pela terra que viu nascer Cesária, Évora e Pauleta. Longe de mim faltar ao respeito a essa região arquipelágica e ao seu governador-geral Eduardo dos Santos. O que eu queria dizer é que são uns chulos do continente, uns chupistas que nos andam a sugar o guito e que depois ainda reclamam mais dinheiro para gastar em sambódromos e plantações de ananás. Mas atenção, digo isto sem qualquer intuito de melindrar os indígenas. Só me custa entender esta mania de andar de avião. Será que nunca ouviram falar em carpooling? E com esta declaração penso que fica tudo bem. Eu não conhecia esta declaração. Este lado de assessor, de administrador do Raul. Que faz muito bem e portanto acho que o meu amigo Raul tem sempre o radar ligado. André Serpa Soares, que é, como sabem, o assessor da TAP, começa a ver o lugar em perigo uma vez que o Raul aqui exerceu a função. Exatamente. Já são outros voos. Já são outros voos. Voltemos à carta do Papa. Não, mas é um pouco já agora, já que estamos a falar sobre o nosso Diogo Lacerda Machado, que por força das circunstâncias a maior parte dos madeirenses vão passar a conhecer, que agora nem conheciam, porque o senhor fez uma declaração, fez uma intervenção no Congresso em Macau. Estamos a falar do Congresso dos Agentes de Viagem e Turismo, um grande congresso que deve ser de facto o principal fórum de discussão em termos turísticos, porque pela abrangência que tem e portanto, e até por conseguir organizar eventos deste calibre no outro lado do mundo. É de facto notável. Mas o Sr. Dr. Diogo Lacerda Machado era um dos convidados e teve a oportunidade de fazer uma intervenção, uma espécie de conversa, um formato interessante, com o presidente da APAF, da Associação de Agências de Viagem, onde deixou escapar a sua, desde muito cedo, desde os 8 anos, que ele sonhava em ser administrador da TAP, o que é notável, porque a família dele já tinha alguma ligação ao meio aéreo e, portanto, é uma história interessante, ao contrário do desinteresse que ele revelou pelas aspirações dos madeirenses que voam, curiosamente numa linha que é altamente rentável para a TAP. Provavelmente das mais rentáveis. E que a TAP não larga por nada deste mundo, porque os tarifários, o tal entretenimento que nós temos, que é viajar entre a Madeira e Lisboa, como se estivéssemos a viajar entre Hong Kong e... nada, aqui dá o preço de 2 cafés. É um lapso, é algo que ele vai ter que descalçar e creio que aqui este assessor improvisado vai ter que se esmerar um pouco mais para desfazer este equívoco. O homem está tramado. Dali não se tira mais nada. Alguém quer acrescentar alguma coisa ao Lacerda? Ao Lacerda não, mas quero acrescentar. O Lacerda eu se calhar como conheci-o pessoalmente e estive privei com ele, eu e os outros 658 congressistas. Mas estavam lá quando ele bateu a cabeça. Não pude retratar isso. E porque sou bastante. Tenho algum fair play. Não posso deixar de evocar aqui a oportunidade que o nosso concorrente, o Diário de Notícias da Madeira, conseguiu uma declaração estapafúrdia, é verdade, mas muito oportuna em termos jornalísticos. Isto não tem nada de humor. Exato. E é de relevar? E é de relevar. Ora, então vamos ao Papa. Vamos ao Papa. O Papa recebeu ou não recebeu uma carta? Depende. Como é que foi? Aquilo foi enviado pelo CTT? Pode ser que ainda vá a caminho. Se foi enviado pelo CTT, eu penso que ele ainda não terá recebido. Agora, com as novas tecnologias, mas era carta, não é? Não era e-mail, é carta. É carta. É carta. Escrita. E a carta, agora pondo aqui uma certa dose de seriedade no assunto, a carta passou por Lisboa. Pela Anunciatura. Pela Anunciatura. E depois segue para... Mas foi o próprio anúncio que deu seguimento à carta? Acho que há uns procedimentos que obrigam essa formalidade, portanto... Então é uma coisa um pouco mais...
Sim, não é um pouco mais séria, é séria. Eu digo um pouco porquê. Porque quer se queira, quer se não. Também quero saber quem são os autores? Não. Mas o Dom António é resignatório, por isso qualquer demissão agora não vai adiantar muito. Não, mas é que há um grande equívoco. Se repararem, o Sr. Bispo fez uma declaração inteligente, com a escolha das palavras, de maneira a não cometer nenhuma gafe. Nenhuma infração. Tudo está certo, tudo aquilo disse está certo, falta é completar. Porque o Sr. Bispo, de facto, entregou a renúncia, que é uma mera formalidade, porque quando atinge a idade tem que exercer essa formalidade. Ele não completou, foi o resto, porque quer sabermos se ele quer ficar ou não, e se está a fazer alguma coisa para continuar aqui ou não. Mas, atendendo a que os senhores que assinaram aquela carta e aquele rol de caixinhas, provavelmente devem estar a desconfiar que o Sr. Bispo quer continuar, porque senão não fariam essa carta. Isso aí sim. Agora, o facto de renunciar, de cumprir essa formalidade, não significa que não tenha outros ou que estejam... Ou seja, ele pediu a renúncia ao Papa, mas pode ter dito: se não achar muito inconveniente, eu posso ficar mais um ano. Até porque não seria nada de inédito, porque basta ver na última. Aliás, o timing da renúncia até facilita esse tipo de leitura, porque ao mesmo tempo que o Dom António pediu a renúncia, houve 2 ou 3 bispos que saíram, incluindo o bispo do Porto, que morreu repentinamente e que terá de ser substituído. E isto, fazer substituições de 3 ou 4 bispos num espaço curto, eu penso que não deve ser muito fácil. E não é muito normal num país, portanto significa que há uma aragem nova, de norte a sul, e ilhas. Vamos ver se acrescentam as ilhas ou não. Isto, eu não estou aqui a defender que o Sr. Bispo deve ou não deve ser imediatamente substituído, mas acho interessante alguma polémica e alguma desinformação que se pode às vezes até fazer, criando algumas, não eventualmente deliberadamente, alguma confusão nas pessoas, porque ninguém é obrigado a perceber como é que estas coisas funcionam, e o pedido de renúncia, e como é que se faz, e porque é que se faz, e quando é que se faz. E outra coisa, não há cartas anónimas neste caso. Há uma carta que não foi revelada a identidade dos autores, que é bem diferente. Porque quem quiser, pela própria cautela na linguagem e interesse em saber quem assinou, presume-se que já saibam que a carta existe. Aliás, não é só isso. Claro. Não é só isso. Quando se comenta uma carta, significa que ela existe. Exato. Mas parece mais do que evidente essa nota de que há, sobretudo por parte dos católicos madeirenses, sobretudo por parte daqueles que mais estão relacionados com a Igreja, também esta atenção à atividade ou à não atividade e à não proatividade da atuação do Bispo. Mas o interessante nisto tudo é que é uma ruptura na própria hierarquia da Igreja. Ou seja, é a própria estrutura clerical e não só os leigos que começa a pôr em causa o status quo. Neste momento está tudo sobre a mesa. Ou seja, aliás, vê-se isso perfeitamente logo depois da polémica do Padre Giselo. Houve 2 campos. Houve o campo do sim, isto vai passar, e depois o rapaz volta para lá e não há problema, e a filha e muda as fraldas e tal. E é o campo do não pode ser assim, isto aqui tem que ser tudo certinho, quem puser a linha. Eu espero que não se chegue ao ponto, não frequento a Paróquia do Monte, mas estava agora a imaginar se chegar ao ponto daquilo que se vê nos campos de futebol, de ver assistir a missa as pessoas com cartazes a dizer que Gisele faz-me um filho. Ou não. Pode acontecer também, como acontece nos estádios, os lenços brancos. Os lenços brancos. Não, mas o que eu acho relevante nisto, mais do que as questões que são mais sumarentas, as questões de cariz sexual e reprodutivo, ou não são essas as que mais devem preocupar a Diocese, porque há notas cada vez mais relevantes de
questões financeiras e de opacidade financeira. E isso aí pode fiar a fino. questão dos fundos que deveriam ter sido entregues e não foram, e outras questões como essa, também são sintomáticas de uma estrutura que E precisa outros de reforma. de gestão despiciente. São anos e anos sem nenhum tipo de reflexão sobre o estado da Igreja Madeirense e o que é que precisa ser mudado. Nunca se questionou a estrutura desde que esta não levantasse problemas para o exterior. O problema é que ou melhor, problemas sempre existiram. Talvez não tão visíveis como hoje em dia, mas sempre existiram. Não, se calhar atualmente é mais fácil toda a gente comunicar qualquer situação que acontece no Facebook ou outra rede social qualquer, e toda a gente sabe, e portanto deixou-se o burburinho da bilhardice para uma exposição total e totalmente incontrolada. E o problema é esse, a falta de controle. Agora está. Ainda para mais. Já ver essa publicidade à parte, não é? Essa falta de controle. Atenção que eu não estou a fazer uma placa involuntária, mas ainda por cima, Márcio, estamos numa altura em que deve ter havido lá para o monte falta de controle, preservativos. Não, mas parece que não foi só lá no monte que houve essa falta desse produto que foi agora aqui publicitado. Vocês conhecem o Padre Giselo, entre aspas? O Padre Giselo da Diocese de Vila Real? Há lá um senhor padre. É o tal que tem os 3 filhos. Que se chama... Deve ter 3 sobrinhos. Não tem 3 filhos, mas é o senhor padre Ernesto Lúcio, que entre várias participações em empresas também teve eu não sei como é que lhe ia de chamar, mas foi convidado pelo Sr. Bispo de Vila Real a suspender. Teria uma sabática. Exatamente. O sacerdote. Há uma notícia aqui do Jornal de Notícias que diz: o sacerdote, o Sr. Padre Ernesto, foi autorizado a cumprir um ano sabático para refletir sobre a sua situação. Vocês sabem qual é a situação do senhor? É que tem 2 filhos. E acho que está a ser acusado de desvio de fundos. Sim, mas aqui a questão aí passou a ser os fundos, os mesmos fundos que nós estamos a falar aqui. Também envolve a Caritas, curiosamente. Embora falar da Caritas na Madeira parece ser pecado. Não é melhor não falarmos nisso, porque estamos sempre a pecar, e as contas da Caritas são algo de misterioso, e portanto só ao reino dos céus é que deve caber estudar ou avaliar. Mas há aqui, eu acho curiosíssimo que num país que falou na sequência da notícia do JM sobre o Padre Giselo, já fez imensos debates, já discutiu, já pôs padres e bispos a fugirem dos microfones, outros que se cercaram, e falaram todos do Padre Giselo e ninguém falou do Sr. Padre Ernesto Lúcio. Acho que é injusto, porque ele tem 2 filhas assumidas, claramente assumidas, porque a Diocese, segundo esta notícia que eu tenho aqui do JN, no dia 15 de novembro, o padre deixou as suas paróquias e a direção da Caritas em outubro. Ele tinha 2 paróquias. Era uma para cada filha. Isso ajuda a explicar. O afastamento aconteceu depois da Diocese ter confirmado que Ernesto Lúcio era pai de 2 filhas, a mais velha com 14 anos. Já são coisas de longa Mas eu acho que neste debate todo que se fez, baralhou-se. Não, mas foi suspenso agora, mês de novembro. Mas baralhou-se a questão do. Ou melhor, meteu-se ao barulho a questão do celibato, que é uma questão interessante para debater, especialmente no seio da própria hierarquia da Igreja, uma vez que a Igreja Católica, na sua universalidade, nem toda tem essa regra. A Igreja Católica do Oriente, os padres são obrigados a se casar para poder ser ordenados. Na Igreja Católica Latina há a regra do celibato. Isso é um debate interessante, mas o que importa relevar aqui nem sequer é a questão do celibato ou não celibato, é a questão da dualidade de comportamento. Ou seja,
o crente que vai à igreja para ouvir falar do seu pastor que está no altar, tu deves ou não fazer isto, deves ou não fazer aquilo, estás para que esse pastor, quando chamado à luz da realidade, esteja imaculado. E de facto o que se provou é que não há imaculados. Exatamente. As pessoas que nos estão a ouvir e que queiram aproveitar para ligar a dizer que somos uns hereges, o número é 291 50 20 69. Liguem à vontade, porque o número não existe e assim perdem tempo. Os decretos de excomunhão devem ser enviados para a rua Fernando Ornelas, acompanhados de uma aguardente velha. Pode ser uma ginja. Uma ginja. Deixemos Sua Excelência Reverendíssima, não é assim que se trata os bispos. Mas atenção que no meio disto tudo, eu acho que. Não queres deixar a Sua Excelência? Não, só isto para terminar. No meio disto tudo, eu acho que não é propriamente o Dom António tem mais culpa nisto tudo. É uma estrutura caduca que vai transitando de bispo para bispo e que vai ficando aqui, vai ganhando raízes. E por mais que chegue um bispo com intentos reformadores, chega e bate contra a parede. E quem não nos garante, Quem não nos garante que essa estratégia já não está em campo para condicionar o próximo bispo, seja ele quem for. Já há nomes Pois. em cima da mesa? Há nomes em cima da mesa e alguns debaixo da mesa. Nomes só, por enquanto. Eu espero que sim. Ora bem, meus caros e minha cara, na semana que passou, o que é que querem destacar como fato, como pessoa ou acontecimento mais positivo e mais negativo? Eu não sei se é positivo ou se é negativo, mas achei interessante o facto de teres elencado aqui um ponto de certa forma a condicionar este programa, que eu acho reprovável. Também acho que sim. Que é? A limitar-me na minha. Dá largas a tua criatividade. Eu achei interessantíssimo aqui deputados zangados com cafofo. Achei isto muito interessante, até porque, e concordo, não, eu faço o raciocínio ao contrário e imagino que o cafofo está chateadíssimo. Porquê? E percebe-se bem porquê. Porque ele está habituado a que falem dele no Parlamento sem ele ler. Portanto, se a coisa está a funcionar tão bem, porque é que anda agora a chateá-lo? É porque ele está omnipresente em todas as bancadas. Em todas as bancadas. E não só o Gil Canha. Portanto, toda a gente. Raposa pelada. Toda a gente fala no cafufo, mesmo sem ele lá estar. E portanto, agora ele ter que deslocar-se com a careca descoberto. Podia ser um pedaço chato, portanto eu percebo que é muito mais confortável. Que ele deveria comparecer. Não acho que ele deveria. Eu acho é que consigo pôr-me um pouco no lugar dele e dizer assim: pá, mas chatice, eu já estou lá todos os dias, sempre, omnipresente, em todas as bancadas, em todos os discursos. E agora obriga-me a ir lá presencialmente. Pá, já chega. Eu acho que podiam ter inventado, em vez de mandarem um convite para a Câmara Municipal a dizer: Vossa Excelência, faça o favor de vir cá que nós queremos interrogá-lo e tal. Porque não diziam que o homem tinha ganho um cabaz de Natal e ele ia lá recolhê-lo, era muito mais simples. Era uma ideia. Ou então pegar noutra. Eu acho que houve uma má gestão dos acontecimentos por parte do Paulo Cafofo. Tem havido. Tem sido recorrente. Provavelmente anda a ser mal aconselhado. O que eu acho que ele deveria ter feito, quem sou eu para achar, mas acho que ele deveria, eu no lugar dele o que teria feito, não ia. Decidia não ir, mas dava uma conferência de imprensa a justificar os motivos porque não ia. Porque querem fazer disto um caso político, porque me querem vitimizar, ou porque, mas dava a cara pela sua decisão. Ou então simplesmente ia. Não ficava neste limbo de dizer não tenho disponibilidade nessa data, não sei quê, não posso porque vou ter que inaugurar qualquer coisa virtual em qualquer sítio. Uma virtual pipeline. Ou vou às cidades inteligentes de não sei o quê. Não, tinha que dar. Ou o mercado vem para a rua outra vez. Tinha que dar a cara pela sua decisão. E se fosse a decisão de não comparecer, justificava. Mas o Parlamento também teve uma oportunidade, ou duas oportunidades mal perdidas, porque inicialmente, se é verdade que o Presidente da Câmara do Funchal
A última posição que adotou foi essa de que não tem nada que ir responder para um processo que está a decorrer em simultâneo no Ministério Público e, portanto, até acho que nem devem, o Parlamento não deve fazer estas demarches na mesma altura. Mas acontece na Assembleia da República. Mas é que, e além disso, ainda não mas para além dessa questão, a verdade é que a primeira ia haver arguidos por parte da Câmara do Funchal. Não há nenhuma garantia que tenha que ser o Presidente. Sim, portanto, há outras entidades que podem ser mas à parte disso, o Parlamento auto-assumir-se para não comparecer. Mas é assim, eu se estivesse no lugar dele, se calhar provavelmente iria lá e falava e mais nada. Mas o Parlamento perdeu duas oportunidades, como eu comecei por dizer. É que inicialmente o Paulo Cafofo anunciou. Eu estou-me a rir porque a primeira coisa que me ocorreu foi uma de estar calado. O Parlamento perde sempre essa oportunidade. Ele acabou por, na primeira convocatória compulsiva, ele respondeu e disse que estava disponível no dia tal e tal, que eu não sei precisar. E era fácil, era convocá-lo para um desses dias. E se calhar se tivessem feito isso, em vez de terem feito outra habilidade que é convocá-lo para outra data que não era nenhuma dessas duas datas, deu tempo para aparecer aqui uma outra estratégia jurídica, penso eu que jurídica, ou seja, já sem influência do próprio Paulo Cafofo, e portanto foi duas oportunidades mal perdidas. Mas isto há aqui má fé da parte da Assembleia. É óbvio que não é má fé. Há jogada política. Claro. Sim, jogada política é evidente. Quem se lembra disto foi com o intuito de entalar o homem. Sim, já que ele não conseguiram entalá-lo nas eleições, toca entalá-lo no Parlamento. Então. E é óbvio que foi bem pensado, porque iam espremê-lo. A ideia era espremer. E agora com o Carlos Pereira lá à frente, fazer parangonas, depois passar para a comunicação social e Paulo Cafofo, afinal, fui espremido. E uma frase mal enquadrada, uma frase mal dita, não sei o quê. Ele, em vez de gerir o dossiê convenientemente, faz esta fuga. Mas todo o processo me parece trapalhão. Mas agora é que está pior, porque há uma unanimidade nos partidos que compõem Porquê que existe a unanimidade? Uma comissão. Não é comissão, é uma audição, portanto não é uma comissão, porque deviam aquela malta de problemas de ouvidos que estão sempre a fazer audições. E não é uma comissão, de inquérito nem algo que se pareça, é uma simples audição. Nem é especialmente relevante, acho que ele teve mal. Mas isso é um teu destaque. Não, gostei dos deputados zangados. Só para aqui que os nossos ouvintes que não têm acesso a esta lista que eu tenho aqui à minha frente, diz aqui no ponto 17º que os deputados estão zangados como Cafofo. Sim, isso foi. E o autor desta lista não se pode revelar, mas foi o Raul Ribeiro. É verdade. O guionista. Faço sempre um guião enorme e depois eu descobri que foi o Raul Ribeiro a fazer esta lista, porque destes 18 pontos, em que o 17º é o Deputados Zangados com Cafofo, eu reparei que antes havia 5 referências a Lopes da Fonseca, logo tentei não quem era. É verdade, mas isso já lá vai. Márcio, antes de falar no meu partido de coração, que marcou a semana, como marca sempre, o que é que tu tens a destacar desta semana? Olha, para cima ou para baixo? Para cima ou para baixo? Olha, foi uma semana em termos de notícias bastante rica, mas e correndo o risco de ser excomungado aqui pelo excelentíssimo senhor diretor, vou realçar aqui que até está na nossa lista de tópicos, a questão do atentado ambiental que saiu num artigo da concorrência, mas também já saiu algumas referências no JM, no Paulo, não é? Paulo da Serra, não é no Santo da Serra. Eu tive a oportunidade de passar pela zona e devo confessar que fiquei chocado
à primeira vista parecia uma zona de testes da Coreia do Norte, que tem ali uma ravina cada vez mais profunda. Eu acho que corre o risco de ser como aquela barragem chinesa que os cientistas da NASA tiveram a investigar e que chegaram à conclusão que vai alterar o movimento rotacional da Terra. Se aquilo continua a se estender em profundidade e largura, como vejo, pouco vai sobrar do polo da Serra. Aquilo traz problemas a longo prazo que não serão de pouca monta. Só para ter uma ideia, o revestimento a cimento que está a ser feito já provocou a secagem de algumas nascentes. Há uma impermeabilização dos solos que provoca a secagem das nascentes que estão a jusar. Com isto tudo, o que me perturba de certa forma é olhar para aquele tipo de investimento, por mais justificado que seja, e pensar em dois aspectos. Primeiro aspecto, o investimento que é, uma vez plenamente funcional, vai ter consequências, por exemplo, na fatura energética dos madeirenses. Gostava de saber. É porque se estamos a fazer este investimento todo, qual será o benefício a longo prazo, ou a curto prazo, ou a médio prazo? Vamos ter algum tipo de dividendo daquilo? Estamos a investir numa área necessária, mas o que se vê e o que as pessoas veem no seu dia a dia são os preços da eletricidade a subir. Cada vez mais. E brutalmente pagamos das tarifas mais altas de Portugal. Depois, o segundo aspecto. Eu não tenho bem essa certeza, até porque agora há uma coisa que já nem sequer é deste governo, já vem do governo anterior, e que é a convergência das tarifas, e que é algo que é regulado por uma espécie de ERC para a área da energia. Mas há a justificação da insularidade que desculpa muita coisa. E do aspecto da necessidade dos combustíveis fósseis em manter a autonomia energética. Eu compreendo, e eu sou apologista das fontes energéticas limpas, e compreendo o investimento. Agora, não compreendo os moldes em que está a ser feito. Não é que parece que se calhar também ainda não se consegue ver, e isso é algo que se calhar é preciso ser questionado e repensado. Se calhar os madeirenses não conseguem ainda ver bem, em termos de conta no fim do mês, qual o peso dos investimentos para as energias renováveis nesta fatura, porque temos aumentado os parques eólicos, os parques de energia solar, temos feito uma série de experiências noutras maneiras de obter energia, mas a verdade é que a luz continua a aumentar. E falta aquele segundo aspecto que falava, que também é perturbante, que é qual é o impacto que ele vai ter no próprio Paul a longo prazo, porque em termos de fauna e flora e tudo quanto diga respeito à indústria do turismo, que é essencial para a Madeira, não vejo nada de positivo até agora. Eu vi um esboço 3D com um lago muito bonito e com umas arvorezinhas à volta. Acho muito interessante em 3D. Nenhuma obra é bonita durante a fase de execução. Mas parece uma coisa megalómana, completamente. Quase que se pode fazer um slogan para visitar o Paulo da Serra: pastoreio ordenado e esburaqueio desordenado. Exatamente. Então, cada vez falam mais, mas pastoreio. Ali, concluída a obra, aquilo dava um belo parque temático. Com umas atrações náuticas ali. Já pediam plano estratégico para o Paulo. Plano estratégico para o Paulo, criação de viveiro de trutas, sei lá, aquela patata coisa. Com aquela profundidade até podem criar. Eu acho que faziam, a ideia de gênio era fazer a marina do lugar de baixo, no lugar de cima. No lugar de cima. Era, em vez de a marina do lugar de baixo era passada toda lá para cima.
Então o Paulo da Serra tem mais água que o Paulo do Mar atualmente. Olha, explorando aqui a lista facciosa que o Raul nos impôs, eu vejo aqui também que isto é uma sugestão, cada um que os temas. O senhor vice-presidente do governo, Pedro Calado, andou em negociações e com o governo a mostrar abertura para a criação de grupos de trabalho e acelerar alguns dossiês. Eu tenho que recordar aqui uma questão que foi uma expressão, uma frase dita pelo senhor vice-presidente do governo, Pedro Calado, que... Uma citação do Mandela? Não, neste não, é um pouco mais localizada aqui neste lado. Em que... Desculpa, isso era evitável, mas o Pedro Calado fez uma parte em que disse que estava tão entusiasmado em resolver os dossiês e que, satisfeito pelo facto das reuniões estarem a ter alguns resultados concretos, e que, caso fosse necessário, iria ao continente, a Lisboa, aos gabinetes ministeriais, às vezes que fossem necessários, se fosse preciso, iria todas as semanas ou todos os dias. A nossa jornalista, que estava lá em serviço, por sinal a única jornalista madeirense em Lisboa a cobrir essas reuniões, que por acaso é a Patrícia Gouveia, que por acaso depois um assessor muito zeloso acabou por reproduzir portanto as perguntas e as respostas que ela fez, que acabariam por ser nos outros órgãos. É um contributo do JM para a sã convivência da comunicação social na Madeira. Mas eu que queria dizer, a frase, retomando um pouco, a frase era que ele estava na disposição de viajar para lá as vezes que quisesse, as vezes que fossem necessárias, de maneira que os dossiês avançassem. A nossa jornalista, muito oportunamente, lembrou-lhe: olha, cuidado que o preço das passagens está pela hora da morte. mas é bom sinal esse entusiasmo todo do senhor vice-presidente. Que haja essa vontade de trabalhar já não é mau. Já pode pedir umas dicas ao Dr. Carlos Pereira, que era o nosso especialista. Especialista em viagens, exatamente. Que agora se sediou por cá, começou é um exílio doloroso. Mas há semana a apresentar as 43 ideias. Espera aí, acho que vai na 39ª, não é? Daqui a pouco. Mas há que ver o lado positivo das coisas. É que enquanto o Dr. Carlos Pereira estava nas suas funções de deputado, havia um alvoroço que começava à sexta-feira, ao final do dia, e só terminava no domingo à noite, que é quando ele regressava para Lisboa. Agora o processo inverteu-se e, portanto, agora temos conferências todos os dias. É muito bom. É fantástico. Mas eu posso fazer uma sugestão aqui à direção do PS. Quando fizerem uma conferência, especialmente como são tão frequentes, não seria má ideia um bufezinho? Sim, convidar a imprensa humorística. Nós gostamos muito de bacalhau à Brás e de uma aguardente velha. Também só pensas nisso. Pode ser nova, não somos esquisitos. Já posso falar no CDS? Podes. Já. Pode dar à mesa. Foi uma semana em que, para mim, o cronómetro já vai nos 57 minutos. Então dá perfeitamente. Faltam 3 minutos. Uma semana em que nem vou falar da parte do Dr. Lopes da Fonseca dar uma analfabetas ou analfabeto, pá. Deu uma entrevista fantástica a negar que se quer encostar ao PSD e que, se fosse ele em 2019, o CDS ia isolado. Mas também diz que não vai ser ele. Com fita isoladora. O CDS teve três assuntos que merecem referência esta semana. Um deles foi o indeferimento do deputado Lino Abreu. O Supremo Tribunal indeferiu tudo que ele tinha feito, portanto começam a faltar desculpas. Mas deixemos isso. O CDS anunciou que quer um observatório de combate às alterações climáticas. A não ser que me expliquem bem, isto para mim é um disparate. Porquê? Se é um observatório é para observar, ou seja, para dizer: olha, está a chuva, olha, está a chover mais do que no mês passado, olha, agora está vento.
Isto é um observatório. Mas sabes que isto gera alguma preocupação no CDS? Ainda antes de ontem houve alerta laranja de pluviosidade em Santana. Sabes que alertas de laranja em Santana são complicados. A malzinha só fica sossegada quando está o alerta azul. Mas é um observatório de combate. Como é que pode ser ao mesmo tempo de observatório e de combate? Se é para combater as alterações climáticas, não pode ser observatório. Já imagino um exército de Citgoes a descer. É isso, não se entende. Temos um minuto, caríssimos senhores. Então, é o cartão Ecofunchal, uma medida que já vem, uma medida de Rui Barreto que já vem desde os tempos da campanha autárquica e eu fui aprovado pela Câmara. Portanto, agora os cidadãos do Funchal vão ter direito a um cartãozinho que dá desconto na fatura da água, podem entregar coisas na Fundoa e etc. Tem descontos, pá. Se entregarem monstros não metálicos ou Lopes da Fonseca ou coisas assim, têm determinados pontos de desconto. Se for resíduos tóxicos ou Lina Abreu, ficam um mês sem pagar água. Mas agora estamos no final, Raul. Estamos mesmo no final. Tempos para mais. Eles unhas acendeiras. É verdade. Já temos luzes. Umas acenderam, outras caíram. Um centeno candidato ao Eurogrupo, se perder, vai ser mandado para o Porto. E é verdade. Como o Infarmed. E olha, destas pequenas coisas que se faz uma semana de vida e de luta. Até para a semana. Espero que tenham verdade, gostado. Até para a semana. Passem um excelente fim de semana. E lembre-se de me convidar a uma próxima. E venham ver as luzinhas. Amanhã repete aqui na JMF. Sim, senhora, vamos ter amanhã plano estratégico para reouvir depois desta manhã em que estivemos todos juntos a fazer a análise semanal dos principais acontecimentos, sobretudo também, de forma humorística. Até para a semana. Plano estratégico, a análise da semana na JMFM. João Márcio de Matos, Raul Ribeiro, Celina Pereira e os seus convidados vão aumentar a produção de gargalhadas. Plano estratégico, aos sábados às 9 da manhã, para começar o fim de semana em grande.